Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa segunda parte de focos de tensão na América Latina. A gente trata agora com alguns casos especiais, a gente trata com algumas situações nacionais. Nesta aula especificamente a gente vai analisar duas, a situação da Colômbia e a situação da Venezuela. Eu sou o professor Davidson, sejam todos muito bem-vindos. A gente começa com a Colômbia. A Colômbia tradicionalmente esteve ligada com a exportação de café, café de excelente qualidade, apontado no cenário internacional como um dos melhores cafés do mundo, e também com a exportação de gemas preciosas. A famosa esmeralda colombiana, de um verde intenso, ela é famosíssima. Nos últimos tempos, no entanto, principalmente a partir da década de 1980, a Colômbia começa a se firmar no cenário internacional como um dos maiores produtores de entorpecentes. Ela é o maior produtor, o maior processador e o maior exportador de cocaína e é também um dos maiores produtores de maconha. Existe internamente na Colômbia, apesar desta situação anterior de produção especial de café, existe uma situação que vem se desenvolvendo desde 1840 e um pouquinho, a década de 40 do século XIX, e que marca uma situação de instabilidade política interna que perdura até hoje. Então, a Colômbia, na verdade, vivencia um quadro de instabilidade política interna que já dura mais de 150 anos. Em alguns momentos, essa situação arrefeceu, mas em outros ela veio à tona com uma violência muito forte. O cenário que a gente precisa discutir aqui é um cenário mais recente, um cenário que tem origem nos anos 60 do século XX e que está associado principalmente com a criação das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, as Farc. As Farc representam, na verdade, um grupo de esquerda com tendências socialistas, embora jamais seguiram as doutrinas socialistas ao pé da letra, mas essa tendência marcou a formação desse grupo, que reivindica direitos sociais, reivindica maior participação popular nos negócios do Estado, maior desconcentração da renda, melhoria das qualidades de vida, enfim, o que normalmente os grupos de esquerda reivindicam em praticamente todos os países em que eles se organizam. As Farc chegaram mesmo a reivindicar o governo na Colômbia, e para isso, no final das contas, acabaram até mesmo se armando e combatendo frontalmente, abertamente, os políticos que elas consideravam como sendo políticos opositores. É preciso que se coloque, no entanto, que dentro da Colômbia você não tem um quadro de guerra civil. Não está acontecendo hoje, e nem ao longo desses últimos 20 anos, uma situação de confronto armado que envolva a população como um todo. Na verdade, o que existe ali é uma oposição entre três grupos principais. Os narcotraficantes, que são os produtores de cocaína, os produtores de entorpecentes, e que têm se organizado em cartéis cada vez mais fortificados. Um grupo guerrilheiro, que é exatamente o grupo das Farc, que na verdade não encerra apenas um comando, mas são várias facções internas, o nome Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, na verdade está encerrando aí uma grande diversidade de grupos, com orientações as mais diversas, quase todas elas ligadas com o socialismo. E um grupo paramilitar. Esse grupo é um grupo talvez mais recente. Ele foi formado ao longo dos anos 90 por algumas famílias, por alguns empresários, E esses grupos armados de direita combatem diretamente a questão da guerrilha dentro do país. Então vamos lá. Não tem guerra civil. O que tem, na verdade, é uma situação de interesses que são disputados por esses três grupos. Os narcotraficantes, os guerrilheiros das Farc e os paramilitares. Esta é, então, a configuração da questão política interna na Colômbia. Os grupos que orientavam as Farc
a partir dos anos 80, mudaram muito a sua conotação política. Eles tiveram uma necessidade maior, né, de financiamento, principalmente por problemas de crises internacionais, que no final das contas acabaram também por diminuir a rentabilidade dos seus negócios, alguns negócios ligados com alguns empresários, financiadores, que não tiveram possibilidade de continuar, enfim. O fato é que a partir dos anos 80 do século XX, começa a acontecer uma orientação cada vez mais das Farc na direção dos narcotraficantes. Os narcotraficantes, eles pagavam por uma proteção e as Farc, de certa maneira, protegiam a sua atuação no território. E aí começa a acontecer uma situação de perda, né, não apenas da identidade, mas de apoio popular a algumas causas. Já que esse grupo estava tão vinculado à questão do narcotráfico, a uma situação que não é de normalidade de direito, o resultado final é que isso aí começou também a desagradar uma série de pessoas, de empresários. E as Farc, no final das contas, continuaram com essa investida cada vez maior na direção do narcotráfico. Muito bem, não apenas o narcotráfico, mas um outro grupo de ações passou a fazer parte cada vez mais do cotidiano das Farc. É o caso, por exemplo, de sequestros, de assassinatos de políticos, né? Numa situação que acabou levando muito dos grupos de direita, preferencialmente o alvo da ação das Farc, a se armar, a formar paramilitares, a exércitos particulares, a verdadeiras milícias de direita, que no final das contas foram postas, né, à disposição do combate ao grupo das Farc. Esta é uma situação que vem perdurando desde os anos 80 até agora. Você tem uma oposição clara entre as Farc, né, aos grupos de direita armados, que tentam defender os seus interesses diretos, principalmente os econômicos, e aos narcotraficantes que, no meio dessa confusão, dominam uma boa parte do território, aonde o governo, evidentemente, não tem muita entrada, onde o governo normalmente não consegue impor a sua normalidade política. Na tentativa de contornar os problemas causados pela anormalidade política interna e pelo perigo, né, gerado pelos sequestros, assassinatos, situações que levam realmente a uma insegurança social muito grande, o governo colombiano acabou tentando uma série de planos. Um dos planos que realmente deram certo dentro da Colômbia, ele envolvia uma associação com os Estados Unidos. O chamado Plano Colômbia, né, ele no início do século, ele fez com que o governo colombiano tivesse uma série de recursos à sua disposição. Isso foi financiado pelos Estados Unidos, e esses recursos foram usados massivamente no combate ao narcotráfico e às Farc, que davam suporte a esse narcotráfico. Esse plano deu muito certo, mas acabou expondo a Colômbia aos interesses diretos dos Estados Unidos, que praticamente passaram, né, a investir internamente e, ao mesmo tempo, determinar uma série de medidas, inclusive políticas, da parte do governo. Então isso aí acabou, no final das contas, fazendo com que os Estados Unidos estivessem com um pé fincado dentro da Colômbia, determinando aquilo que seriam as suas políticas internas. Nesse caso, o governo, pelo sucesso que teve, acabou sendo incentivado ainda mais pelos Estados Unidos, né, a receber mais ajuda e também treinamento especial das suas forças internas. As forças armadas da Colômbia chegaram, no início do século, né, a ter tutores, comandantes norte-americanos que davam instruções e orientavam como fazer o combate a esses narcotraficantes. O resultado final foi que, ao longo do tempo, as guerrilhas começaram a ceder
começaram a perder terreno, até porque não tinham capacidade de financiamento e não tinham como competir com um exército mais bem aparelhado da Colômbia, e isso começa a minar um pouco as forças das Farc. A partir da década de 2010, começa cada vez mais a se delinear a possibilidade de um acordo de cessar-fogo. E esse acordo de cessar-fogo, finalmente ele chega, né, a um termo, já no finalzinho da década, quando as Farc decidem, né, aceitam este cessar-fogo, a deposição de armas, desde que os seus integrantes fossem anistiados. O governo colombiano, ele não aceita de imediato essa possibilidade, mas ele acena com a possibilidade de anistiar, de perdoar os crimes dos integrantes que, na verdade, formavam pura e simplesmente a massa de manobra, né? Seriam soldados, né, de hierarquia mais baixa, né, das Farc, e que, no final das contas, seriam perdoados pelos seus crimes, pela possibilidade colocada de participação nas Farc no passado. O próximo país com o qual a gente trata é a Venezuela. A Venezuela, vizinha da Colômbia, ao contrário da Colômbia, teve durante um período muito longo um quadro de estabilidade política, de estabilidade democrática, de uma situação de normalidade, né, interna nas suas relações políticas. Já teve, no início do século XX, uma situação ditatorial. Já teve governos de direita, principalmente, que instituíram uma ordem nada democrática no país. Mas, né, já na segunda metade do século XX, a Venezuela despontava como um país, né, próspero, com uma ampla capacidade de produção econômica, baseada sobretudo no petróleo, tá? E um país que vivia uma certa normalidade econômica típica dos países ocidentais, né? Países baseados no capitalismo, nas estruturas de mercado livre, né, e cada vez mais progressivas. Só que a Venezuela é parte da América Latina. A Venezuela, tal como em toda a América Latina, tem um problema de concentração de renda e isso não beneficia a maior parte da população. Pelo contrário, acaba se formando um quadro de desigualdade social tremendamente amplo e que faz com que a Venezuela se assemelhe em tudo aos demais países latino-americanos. No início dos anos 90, a Venezuela vivia uma situação de crise provocada por uma série de fatores, entre os quais a diminuição drástica do preço do barril de petróleo no cenário internacional. E isso aí, somado a algumas outras condições políticas internas, desagradou a uma enorme quantidade de pessoas. Entre essas pessoas tinha um coronel do exército venezuelano, um tal de Hugo Chávez, né, que acabou liderando uma rebelião, e essa rebelião visava principalmente a um golpe de Estado, a retirada do governo, que não era nada popular, tinha mais de 80% de reprovação, de rejeição, e a instituição de uma outra ordem democrática, mais ligada com as exigências e necessidades populares, que eram principalmente aquelas devidas à pobreza mesmo. Muito bem, essa rebelião não deu certo, né? Mas a popularidade do Chávez continuou. E mesmo que ele fosse preso, ainda que ele estivesse detido, essa condição, né, acabou dando a ele a vitória nas eleições de 1998. Hugo Chávez ainda seria reeleito mais 2 vezes, e ao longo dos 2 mandatos dele, ele, além de conseguir melhorar muito a sua imagem por meio de uma série de programas sociais internos, isso graças à elevação do preço do barril do petróleo no cenário internacional, ele costurou alianças políticas muito importantes no cenário internacional. Entre essas alianças políticas estão aquelas que, no final das contas, destinaram uma enorme quantidade de recursos para a Bolívia, para o Equador, para Cuba, para a Nicarágua. E isso fez com que a popularidade dele aumentasse muito, a ponto tal dele criar um programa, né,
o bolivarianismo não é propriamente um programa, mas uma tendência que acabou marcando muito a história da Venezuela na região. O sucesso de Hugo Chávez só foi comparado ao fracasso do seu sucessor.